Olá, meninos, boa noite. Mais uma aula, né? Aula de correção das atividades. Vou corrigir 3 questões só, né? Para que vocês compreendam como é, principalmente quem ainda está com dúvida. E aí eu vou fazer da 1, da 2 e da 6, principalmente a 2 e a 6, que foram as questões nas quais vocês tiveram mais dificuldade. Então vamos lá. Estamos falando da hibridização dos outros elementos. Aí um aluno me perguntou se a hibridização do carbono é diferente, porque eu fiz uma aula sobre a hibridização do carbono e uma aula sobre a hibridização dos outros elementos. Não é que a hibridização do carbono seja diferente, porque existe várias formas de você interpretar isso aí, como eu interpreto diferente. O carbono ele só não vai poder ser hibridizado em sp3d e sp3d2, por conta do seu tamanho dele, porque ele não ocupa os orbitais d, certo? Na sua distribuição eletrônica. Aí, a gente vai ter situação, por que eu dividi? Porque nós vimos lá que quando o carbono faz só ligações simples, ele é sp3. Quando ele faz uma ligação dupla, ele é sp3, ele é sp2. E quando ele faz uma ligação duas ligações duplas, ele vai ser sp ou uma tripla. Aí nós vamos ter situações aqui, por exemplo, do boro, que é da questão 6, que ele é sp2, mas ele não tem nenhuma ligação dupla, certo? Então, por isso que eu fiz uma divisão, as particularidades do carbono, como também dos outros elementos. Então, nem sempre um elemento que tem uma ligação dupla, ele vai ser sp2. O carbono, sim. Mas o boro, por exemplo, ele não é. Ele tem ligação simples, mas ele é sp2. Não sei se vocês me compreenderam. Então, eu mostrei uma regrazinha para vocês, né? Na minha videoaula, que você conta a quantidade de ligações sigma, que são as ligações simples, mais a quantidade π de elétrons livres, né? O que são esses elétrons livres? São os elétrons que não se ligaram a nenhum elemento, e da sua soma, dependendo da sua soma, ele vai ser uma hibridização sp, sp2, sp3 e assim sucessivamente. Então, aqui na primeira questão, ele dá as formas estruturais, né, do pentafluoreto de fósforo e do hexafluoreto de fósforo também. E aí ele quer que você diga qual é a hibridização no átomo, em que o átomo de fósforo sofre quando o pentafluoreto passa a ser hexafluoreto. Na verdade, aí a estrutura era para ser não um S, mas um P, aí na questão. A forma molecular foi só na hora de desenhar que ficou aqui, ao invés do P, coloquei foi o S. Enfim, mas não deixo que a questão esteja errada, mas é só aqui o P que está errado, que é para ser o P e aí tem o S, certo? Então, se eu analisar aqui o pentafluoreto de fósforo, eu vou ter, lembrando que era para ter o P, né? Eu tenho 5 ligações simples, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, essas ligações simples, a gente chama, essa ligação é daqui, porque não deu para colocar, chama de ligações sigma, tá? Eu não tenho nenhum par de elétrons livres ao redor do fósforo, que no caso aqui está o enxofre. Então, como é que ficaria aqui essa soma? Aqui é 5. Então, como é que ficaria, só corrigindo aqui, como é que ficaria aqui essa soma, né? 5 ligações sigmas, certo?
E eu não tenho nenhum par de elétrons livres. Esse pé eu coloquei como elétrons livres. Então, no total aqui dá 5. Se eu tenho um total de 5, então eu vou ter 5 orbitais, que no caso vai ser o S, 3P. Errei aqui também, desculpa, mas é o cansaço. Uma hora dessa, 10 horas gravando aula ainda. E eu copiei e colei para cá e ficou a mesma coisa. Então, pronto. Então, vou ter 5 orbitais. Eu tenho um S, 3P e um D. Logo, dá o total de 5, certo? Então, a hibridização desse elemento do fósforo é sp3d. E aí você já mataria a questão, não precisaria nem fazer do outro composto, mas vamos só analisar aqui, ó. Eu tenho 6 ligações simples, logo elas são 6 ligações sigmas, eu não tenho nenhum par de elétrons livres, ok? Então, no total dá 6, então eu vou ter 6 orbitais juntos, que no caso é um S, 3P e 2D, ok? Então, a hibridização aqui é sp3d2. Então, a questão é a opção E. Na questão 2, aqui as animações, na questão 2, que foi a questão que vocês mais tiveram dúvida, aí aqui eu vou abrir 2 parênteses. Primeiro, não confundir distribuição eletrônica com hibridização. A distribuição eletrônica não tem nada a ver com a hibridização dos orbitais, certo? Aí vocês estão confundindo, teve aluno que disse assim, eu dei o número atômico, foi lá na questão 2, deu o número atômico 5. Então isso aqui ele é 5, então a hibridização dele é sp3d. Não, aquilo ali é o número atômico para você fazer a distribuição. Então aqui ele dá a forma molecular da amônia, ele dá a forma molecular do diclorometano e do disulfeto de carbono. Aí o que é que ele quer? Ele quer que você faça a estrutura e ele quer que você diga qual é a hibridização do átomo central. Então, aqui na amônia, eu tenho um N e tenho 3 hidrogênios. Então, nesse caso aqui, o elemento central vai ser o nitrogênio, tá? E os outros elementos vão estar ligando a ele. Aí eu coloquei o número atômico aqui, que é 7, fiz a distribuição eletrônica, ó. E do hidrogênio também, que é 1, fiz também essa distribuição eletrônica. Aí, na última camada de valência do nitrogênio, eu tenho quantos elétrons? Eu tenho 5 elétrons, certo? Então, eu distribuí aqui os 5 elétrons. Aqui eu já representei a ligação. Aí, aqui eu tenho... Como eu tenho 3 elementos para se ligar a ele, então eu coloco os 2 elétrons aqui em pares, coloquei um aqui, outro aqui, outro aqui, que já está representado pela ligação. E aí coloquei, como o hidrogênio só tem um único elétron, como eu já expliquei, né, no início do ano, pelas ligações covalentes, aqui eu tenho um elétron, então fizeram as ligações. Aí agora eu vou contar aqui quantas de ligações sigma ele tem para eu saber a hibridização e quanto de pares de elétrons livres. Eu tenho 3 ligações simples, ou seja, 3 ligações sigmas, mais um par de elétrons livres. 3 mais 1 dá igual a quanto? A 4. Se é igual a 4, então a hibridização vai ser 1s e 3p, ok? Aí aqui no composto, no diclorometano, eu tenho um carbono, fiz a distribuição eletrônica dele, camada de valência, 2s2, 2p2, então eu tenho 4 elétrons na sua camada de valência, o hidrogênio 1s1 e o cloro, eu tenho aqui 17 elétrons, distribuído a última camada, eu tenho 3s2, 3p5, no caso 7 elétrons, certo? Aí observe que eu tenho 2 hidrogênios para se ligar ao carbono e 2 cloro para se ligar a ele também. E aí respeitando, né, a teoria a regra do octeto, como já foi falado. Então, se o carbono ele só tem aqui 4 elétrons, ele vai precisar de mais 4 para se estabilizar, certo? E aí eu tenho 4 elementos para se ligar a ele. Então, eu coloquei aqui os 4 elementos ligados a ele. Então, aqui é um elétron do carbono, 2, 3 e 4. Aí,
O Cl aqui precisa também de mais um elétron para se estabilizar, porque ele tem 7, com 1 ele fica com 8. E o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, então faz a ligação aqui covalente. Aí, qual seria a hibridização do átomo central? Né? Eu tenho quantas ligações sigma ao redor dele? Eu tenho 4 ligações sigmas, não tenho nenhum par de elétrons livres, então 0, que no total dá 4. Também a hibridização dele aqui vai ser sp3. Ó, hibridização igual, só que os elementos são diferentes e a forma na qual estão ligados também são diferentes.